que a Síria e outros conflitos recentes nos ensinam sobre o papel e soluções de um libertário no meio desse caos? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Lelouch Convertido, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. Após 14 anos de guerra civil e mais de 50 anos de regime, o governo de Bashar al-Assad caiu. As forças rebeldes do HTS tomaram a capital Damasco em 8 de dezembro, e outros grupos dissidentes, como os curdos do SDF, também expandiram seus territórios no interior da Síria. O que esse e outros conflitos modernos podem ensinar aos libertários? Quais alternativas tinham o sírio e o ucraniano frente à guerra para proteger a si e a sua família? As opiniões sobre o futuro da Síria são bastante divididas. Por um lado, o líder do HTS, Abu Mohammed al-Jawlani, é um ex-integrante da Al-Qaeda, considerado um terrorista pelo governo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que tem dado declarações sobre a importância da liberdade religiosa, se relaciona publicamente com cristãos e impõe a lei islâmica de forma branda nas regiões que controla, motivo pelo qual tem sido criticado por outros jihadistas fundamentalistas. O destino das minorias naquele território é incerto. Ainda é cedo demais para conjecturar até mesmo se o equilíbrio de poder será mantido como está. O desfecho da Síria é só mais um dos inúmeros conflitos que estão pipocando pelo mundo. Isso, por vezes, levanta questões práticas para qualquer libertário. Se fosse possível mandar uma mensagem ao passado, aos libertários sírios e ucranianos, quais recomendações o auxiliariam a se salvar? Nem é preciso ir tão longe. Afinal, o mesmo exercício pode ser feito para Cuba pós-Fidel ou a Venezuela após Hugo Chávez. O famoso libertário Hans Hermann Hoppe, em seu livro O que deve ser feito, descreve algumas estratégias interessantes. Primeiro, assume que o controle do governo central sobre uma localidade remota ou pequena só pode ser plenamente exercido com o apoio da elite local. Portanto, a estratégia deve ser limitar o direito a voto no que diz respeito aos impostos locais, assim como atuar de forma pacífica, mas não colaborativa com o governo central. Isso pode funcionar em regiões mais estáveis economicamente, mas é difícil de imaginar seu sucesso na Ucrânia e Síria, principalmente porque nesses cenários o indivíduo não financia diretamente o seu opressor. Ele é financiado por estados estrangeiros cujos interesses são econômicos ou religiosos. A tentativa de enfraquecer o poder do voto, criar comunidades de confiança e desmonopolizar os serviços do governo é válida, porém tem problemas de aplicabilidade em cenários urbanos e regiões de guerra. Mas há alguns outros bons conselhos que poderíamos dar a um libertário do passado e trazer para nós mesmos no presente. Primeiro e mais importante de todos, tenha habilidades úteis. Esse pode parecer um conselho daquele pai que quer convencer o filho a entrar na faculdade, mas é muito mais do que isso. Seja profissionalmente competente na sua área de atuação. Se possível, esteja entre os 10% melhores, mas não se limite a isso. Aprenda outras línguas, melhore suas habilidades sociais, tente ser minimamente saudável. A tragédia nunca vem anunciada e pode ser difícil arrumar tempo para se desenvolver depois que ela já bateu a porta. Outro bom conselho é se mover constantemente. Após ser competente em uma área de alta demanda, é preciso ter o poder de atuar globalmente nela. É razoável imaginar que os médicos e programadores sírios tiveram mais oportunidades de migrar com suas famílias do que os funcionários públicos e advogados. A história nos mostra que a capacidade de migrar é, em muitos casos, a diferença entre a vida e a morte. Os judeus durante a Segunda Guerra, os irlandeses durante a Grande Fome de 1845 e até mesmo os latinos em Cuba e Venezuela. Um cenário tão dramático pode parecer distante para alguns brasileiros, especialmente para aqueles que vivem em cidades seguras. Mas a piora vem a galope, e é bom ter essa carta na manga. Por fim, o último conselho seria diversificar. Novamente um clichê, um especialmente criticado pela comunidade bitcoinheira. Contudo, não estamos dizendo no sentido comumente usado. Uma vez que já é competente e capaz de ganhar renda, é preciso armazená-la longe da diluição das moedas estatais. Aqueles que pouparam o fruto do seu trabalho em pesos cubanos ou bolívares venezuelanos perderam um tempo precioso de vida. O óbvio candidato contra a diluição é o Bitcoin. Como sempre, o Bitcoin resolve isso. Entretanto, a diversificação com moedas melhores já é um bom começo para aqueles menos convictos, já que a diferença entre as taxas de diluição é abismal. Outra forma de encarar esse mesmo conselho é evitar imobilizar demais o seu capital. Possuir terras e bens físicos é uma forma válida de diminuir sua expropriação via inflação, mas tem seus próprios problemas em uma sociedade que desrespeita a propriedade privada, além de conflitar com a capacidade de se manter móvel. Para o jovem sírio, cubano e ucraniano, a sua melhor chance era aprender inglês, alguma habilidade empregável
e acumular satoshis para conseguir fugir. Porém, é preciso levar esses conselhos com cautela. São o melhor possível para alguém que mora numa região instável como a Síria, mas não necessariamente o melhor para um brasileiro que mora no interior, ou cuja clientela é brasileira, ou mesmo para alguém mais velho com filhos. Diante de um colapso societário do Brasil, esses conselhos serão úteis, mas considere o custo de oportunidade de pô-los em prática. Os leve com ceticismo e não como regra. Até agora, apenas alternativas relacionadas à fuga foram discutidas. Afinal, não há muita esperança para o florescimento da liberdade em uma guerra. Mas em outros contextos, como Líbano pós-guerra, ou mesmo a Argentina pós-peronismo, devemos discutir como estimular o desenvolvimento de uma sociedade libertária. Deixando claro, porém, que o histórico de sucesso dos imigrantes é mais longevo do que o das comunidades libertárias. Nesse campo, as opiniões e teorias são infinitas. Todas possuem seus próprios méritos e limitações, sendo a maioria um sucesso temporário. Existe a participação política defensiva e ofensiva, esta última com algum grau de sucesso na Argentina. As zonas autônomas temporárias e a aplicação de contra-economia são outros bons exemplos. Há aqueles que defendem a criação de projetos culturais, como músicas e vídeos. Há ainda os que acreditam numa vida rural, em regiões nas quais existe arbitragem geográfica, ou mesmo em cidades privadas como Próspera. Esses grupos tendem a se criticar mutuamente, mas a verdade é que, assim como para os conselhos anteriores, a aplicação de cada estratégia depende das condições específicas de cada um. Não apenas condições econômicas, mas também sociais, familiares e religiosas. Porém, com um histórico melhor do que todas essas tentativas está o nascimento do sistema descentralizado e distribuído como o Bitcoin. Segundo o Índice da Adoção Global de 2024, publicado pela Chain Analysis, entre os top 10 países cuja população mais utiliza cripto no cotidiano, temos Índia, Nigéria, Indonésia, Vietnã, Rússia, Ucrânia e Brasil. Países cuja população tem dificuldades básicas como controle de capitais e acesso a serviços bancários. Foi a descentralização do dinheiro, tão defendida por Hayek, que permitiu que milhões de pessoas pelo globo se protegessem da diluição e pudessem ter o direito de comercializar seus produtos e trabalhos. Pode não parecer grande coisa para o brasileiro médio, que dado todas as suas dificuldades, tem relativa facilidade em acessar o sistema financeiro. Uma crítica a esse estudo é que trata as criptos no geral, e não apenas do Bitcoin em particular. É possível então que o crescimento seja centrado em stablecoins ou altcoins. Porém, ele também apresenta um crescimento dividido por ativo e o Bitcoin lidera com folga. Fora que o índice de dominância segue uma relativa estabilidade desde 2021, com 56%. O surgimento e aperfeiçoamento de sistemas descentralizados é a melhor aposta para a manutenção do futuro livre. A revolução de um dinheiro não confiscável e não diluível já mudou o mundo para melhor. Entretanto, outros sistemas estão nascendo e sendo testados. O protocolo Nostr de comunicação descentralizada, o mercado descentralizado de apostas da Polymarket, a comunicação via torrent e a rede Union. Ainda há iniciativas como a Private Law Society, que busca garantir a execução da justiça privada. São todas ferramentas que auxiliam os indivíduos a exercerem suas atividades sem a bênção do Estado. A adoção desses sistemas é proporcional à sua importância, suas alternativas e facilidade de utilização. O Nostr será mais demandado conforme a censura se fortalece. A Private Law Society, quando a justiça comum estiver desacreditada por grande parte da população, e assim por diante. Sempre existiram e sempre existirão conflitos. As motivações humanas são obscuras e muitas vezes contraditórias, mas é inegável o progresso de sistemas descentralizados e distribuídos na capacidade de mitigar os problemas causados pelo Estado, tais como legislações inúteis de propriedade intelectual e diluição do poder de compra. Nunca as palavras de Eric Hughes ao manifesto Cypherpunk soaram tão verdadeiras e belas. Nós não podemos esperar que governos, corporações ou outras grandes organizações sem rosto nos garantam a privacidade por sua bondade. Nós, os Cypherpunks, somos dedicados a construir sistemas anônimos. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!